Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 52. Bons estudos! Já imaginou só o que aconteceria se de uma hora para outra fosse proibida a propriedade privada de bancos, terras, minas, fábricas e do comércio? Já pensou sobre isso? E a Revolução Russa é exatamente o tema desta teleaula. Nesta teleaula você vai conhecer como era a Rússia na época da monarquia. Vai ver os grandes problemas que provocaram revoltas populares e aprender como os comunistas chegaram ao poder. Um dos eventos mais importantes do século XX foi a Revolução Russa, em 1917. Representou a primeira vitória do socialismo revolucionário na história e aconteceu num país tão grande quanto cheio de problemas. No final do século XIX, a Rússia era o mais extenso país da Europa. Era um império economicamente atrasado em relação às potências do continente e onde grandes proprietários detinham a maior parte da terra. E um império governado com mão de ferro pelos czares. Czar era o nome que se dava ao imperador russo. Um deles foi Alexandre II, que em 1861 chegou a tentar algumas reformas sociais. Que bela reforma essa do czar Alexandre II, hein? A gente está tão miserável quanto antes. É. E pensar que a gente acreditou que alguma coisa ia mudar. Também. Quando ele anunciou que ia libertar os servos e distribuir terras, todo mundo pensou que depois de muitos séculos as coisas iam melhorar para os camponeses. E agora os servos libertos não têm como sobreviver. E as terras estão quase todas nas mãos dos nobres. Olha só quem se deu bem foram os kulaks. Os kulaks. Esses poucos que têm terra suficiente para ser pequenos e médios proprietários. Se pelo menos a gente vivesse em algum outro país da Europa, a gente podia se empregar nas indústrias. Mas aqui... Bom, então quer dizer que servos e escravos eram a mesma coisa? Não, não é exatamente a mesma coisa, né, Gil? Mas o servo praticamente pertencia a quem tinha terra e quase não tinha direitos, entendeu? Bom, então depois de libertos, além de sem terra, eles não tinham opção de trabalho? Cara, Na Rússia não tinha indústria. Tinha um pouco, mas o pouco que tinha dependia da economia de outros países europeus, entendeu? A economia russa estava muito mais atrasada do que o resto da Europa. Entendeu? Mas a Revolução Industrial já estava bem adiantada naquela época, né, Vicente? Sim, adiantada em países como a Inglaterra, a França, né? A economia russa ainda era essencialmente agrícola, aqui, ó. Em 1877, a Rússia tem 100 milhões de habitantes. Desses 100 milhões, apenas 1 milhão é de operários. A grande maioria da população é de camponeses pobres e sem terra. E já no começo do século XX, além dessas duras condições de vida, os russos têm que enfrentar uma derrota militar. Em 1905, a Rússia perde a guerra que trava com os japoneses. A derrota e a miséria da população russa refletem a incapacidade e corrupção que reina na corte do Império. E o governo tem que enfrentar manifestações populares. Acontecem greves e motins nas principais cidades. O navio encouraçado Potemkin se junta aos rebeldes, mas as manifestações são violentamente reprimidas pelo czar. Num único dia, mais de 1000 pessoas são mortas frente ao palácio. Na época dessas manifestações do começo do século na Rússia, as ideias socialistas já haviam chegado ao país e se organizavam grupos de oposição. As tentativas de rápida industrialização do país também já tinham criado uma classe de operários. Assim como os camponeses, eles tinham péssimas condições de vida. E as coisas ficaram ainda piores com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial despreparada e tem que enfrentar o moderno equipamento do exército alemão. Manda 13 milhões de homens para o fronte sem equipamento, suprimento ou assistência adequados. Soldados que passavam até fome e frio. O resultado é uma série de desastres militares.
que junto com as cidades congestionadas por operários mal pagos, o campo por camponeses miseráveis, a inflação e o colapso da economia provocam uma grande revolta. O czar é Nicolau II, em cujo governo tem grande influência a imperatriz Alexandra e o Rasputin. Todo tipo de arbitrariedade é cometida. E em março de 1917, as greves e revoltas recebem o apoio de tropas inteiras do exército e obrigam o czar a abdicar. O fim da monarquia russa significou uma mudança no regime político. Você se lembra o que aconteceu no Brasil quando mudou o regime? Pois é, o novo governo russo fez a mesma coisa, convocou a Assembleia Constituinte. Era chefiado por Alexandre Kerensky, que era um socialista moderado, que, entre outras reformas, deu direito de voto a toda a população. Mas esse governo fracassou. O governo foi se tornando cada vez mais impopular. Uma das causas era a sua insistência em continuar a guerra contra a Alemanha e a falta de solução para os problemas econômicos da Rússia. Outro fator do fracasso era a disputa pelo poder de vários setores envolvidos na queda do czar. Para a gente entender direitinho este confronto de forças, é melhor a gente pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Para derrubar a monarquia, haviam se aliado burgueses, camponeses, operários e a nobreza liberal. O governo provisório é dominado pela burguesia, com representantes das outras classes. Mas a situação da Rússia envolvia problemas sociais, econômicos e políticos mais amplos. Nessa época, os operários já estavam bem organizados nas grandes cidades e queriam uma revolução que significasse uma ruptura política e social, que criasse uma nova ordem na Rússia. Uma de suas formas de organização eram os sovietes, conselhos formados por operários e soldados. Peraí, Vicente, olha. Oi. Sovietes. Será que não foi dessa palavra que se originou a palavra soviéticos? Exatamente. A maior parte dos sovietes, eles pertenciam a uma tendência do Partido Social Democrata chamada bolchevique, que significa maioria. A minoria, que era chamada de menchevique, era liderada pelo Kerensky, que é esse aqui, ó. Olha, então quer dizer que no mesmo partido político tinha os bolcheviques e os mencheviques. Exatamente. Só que os bolcheviques, eles defendiam propostas mais radicais, entendeu? E eram liderados pelo Lenin. O Lenin, ele defendia o fim da guerra da Rússia com a Alemanha, a distribuição de terras para os camponeses e o fortalecimento dos sovietes. Ah, pelo jeito as ideias de Lenin tinham a ver com as ideias de Marx. Exatamente, tinham mesmo. Lenin e os bolcheviques, eles pregavam a ditadura do proletariado. Tanto que o Lenin foi perseguido e foi forçado a se exilar na Finlândia. E de lá ele comandou o movimento bolchevique, que culminou em 1917. Em outubro de 1917, a Revolução Popular explodiu na capital de São Petersburgo. A Guarda Vermelha, criada para ser o braço armado dos bolcheviques, ajuda o movimento a derrubar o governo de Kerensky. Lenin assume o poder e toma medidas para a implantação do comunismo. O governo de Lenin confisca as terras da aristocracia e da igreja, abole a propriedade privada dos meios de produção, como terras, minas e fábricas, e coloca o comércio exterior e o sistema financeiro sob controle do Estado. Em março de 1918, o governo russo assina a paz com a Alemanha. Uma paz em que os russos têm que aceitar muitas perdas. Em inferioridade militar, a Rússia perde a Polônia, Finlândia, os países bálticos e a Ucrânia. Em seguida, começa a Guerra Civil. Os monarquistas, a burguesia e os setores que haviam sido derrotados pelos bolcheviques combatem o novo governo. São chamados de brancos. Os brancos enfrentam os partidários do governo comunista, chamados de vermelhos. As potências da Europa, com medo do movimento comunista, apoiam militarmente os brancos. Ah, estamos perdidos. Os vermelhos vão vencer. Não é possível. Reunimos os monarquistas, os liberais, os capitalistas, os mencheviques, os socialistas moderados. E ainda temos o apoio do Japão, da França, da Inglaterra. E mesmo assim eu acho que não vai dar. Os bolcheviques vão mesmo revolucionar esse país. Você viu o que eles fizeram? Ninguém mais é proprietário de nada. Todas as terras, os bancos, as minas, as fábricas. É tudo propriedade do Estado. Tudo propriedade coletiva. E os trabalhadores é que vão administrar. Ha, que revolução!
Peraí, radical? Por que os países resolveram se intrometer no meio dessa história? Não é se intrometer. Eram os países que tinham ganhado a Primeira Guerra Mundial, né? A Inglaterra, a França e o Japão. Você imagina o mundo todo começando a andar pro lado do capitalismo e de repente aparece um país enorme como a Rússia que resolve virar comunista. Então eles achavam a vitória dos comunistas russos uma ameaça. Agora, era a primeira vez que isso acontecia, não era, Vicente? Era. A vitória dos revolucionários russos representou o surgimento do primeiro Estado comunista, baseado nas doutrinas de Marx e Lenin. Mas os confrontos não acabaram tão cedo. No campo, os kulaks, médios proprietários, foram acusados de trair a revolução e executados. A família do czar, que estava presa, é fuzilada. E a divisão das terras e formação de cooperativas rurais não alivia a fome que atinge boa parte da população. Lenin enfrenta a crise criando uma nova política econômica. Uma série de reformas de caráter capitalista e modernizador com o objetivo de acabar rapidamente com o que ainda restava da economia feudal na Rússia. Mas, a esta altura, o Partido Comunista, além de Lenin, tem 2 outros líderes disputando o poder: Trotsky e Stalin. Trotsky acreditava que a revolução só seria sustentável se ela se tornasse internacional, enquanto Stalin defendia o fechamento da revolução no plano nacional, para fortalecer o desenvolvimento interno. Stalin vence a disputa e assume o governo após a morte de Lenin, em 1924. Caro mano, finalmente cheguei a Moscou. Uma das coisas mais impressionantes é o Kremlin. Em séculos passados, já foi casa e sede do governo de imperadores e voltou a ser centro político do país, desde que a Revolução de 1917 mudou novamente a capital de São Petersburgo para Moscou. Um mausoléu abriga o corpo de Lenin. A Revolução Russa, a vitória dos comunistas e as ideias de uma sociedade diferente marcaram a história do século XX. Vale a pena a gente revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os graves problemas sociais e econômicos da Rússia provocaram manifestações populares contra o governo, que foram violentamente reprimidos. Viu que o governo do czar Nicolau II mantinha o país numa desastrosa guerra com a Alemanha e que a corte era marcada pela incompetência e corrupção. Aprendeu que vários setores da sociedade se uniram na Revolução de 1917 para acabar com a monarquia e que durante alguns meses o poder ficou com a burguesia. E que os bolcheviques, liderados por Lenin, que defendiam a ditadura do proletariado, tomaram o poder, aboliram a propriedade privada dos meios de produção e implantaram o regime comunista após vencer a Guerra Civil. A foice, representando os camponeses, e o martelo, representando os operários, se tornaram o símbolo do regime soviético. Nos anos seguintes, esse se tornaria o símbolo de uma das maiores forças mundiais. Mas isso já é história para as próximas teleaulas. Até lá!